Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais um dia estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que nos tem feito. E hoje eu quero meditar com o tema o Espírito Santo, o grande professor. Como texto base, João capítulo de número 16, versículo de número 13. Somos gratos a Deus pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos concedido. Agradecemos a Deus por estar vivos mais um dia para louvarmos, bendizermos, exaltarmos e glorificarmos o seu nome. Sem mais delongas, vamos ler então João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso falará, e ele vai te mostrar o que está por vir. O mero exercício religioso, formalista, viver uma vida tendo como ponto principal a formalidade, sem a presença do Espírito Santo, não produz vida interior profunda. Se você quer ter uma vida profunda com Deus, não é ter conhecimentos religiosos, não é ter uma boa conduta religiosa, mas sim ter uma vida onde a presença do Espírito Santo é manifesta. E o doce Espírito nos guia em toda a verdade, orientando os cristãos, dando sinais de atuação dentro de nós. O estudo da teologia é bênção, desde que iluminado pelo Espírito Santo. Sem essa iluminação, cairemos em erros terríveis e seremos enganados. Estudar é muito bom, mas também nós precisamos entender de onde vem a fonte, precisamos estar atentos, buscar o discernimento de Deus, pedir para que Ele nos dê discernimento, para que nós consigamos entender cada detalhe, cada assunto, cada palavra, para que nós não nos extraviemos do nosso foco. E aqui nós entendemos, nós percebemos que o estudo da teologia é uma bênção para as nossas vidas. E ele precisa ter a iluminação do Espírito Santo. A caminhada cristã não é feita apenas de teoria ou apenas de graça. Tem que ter as duas coisas, a graça e o conhecimento. Nós vemos o profeta Osés dizendo que meu povo padece por falta de conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você também irá padecer. Mas isso aqui tem que estar ligado com a graça, correlacionando com o Espírito Santo. E o Espírito, ele instrui no conhecimento de toda a verdade apresentada na Escritura. Ele alcança nosso entendimento e intelecto, produzindo o desejo pelo conhecimento de Deus. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais confortados seremos por suas promessas e com toda a certeza nós teremos sabedoria para lidar até mesmo com as dificuldades deste mundo e para ajudar o próximo. Não é possível encontrar a verdade por si mesmo. Ela é complexa e exige um guia nesse caminho, como também a injustiça do erro, engano, e ainda temos a tendência natural de desviar da verdade de Deus. Não é tendência do homem tentar se chegar ao conhecimento da palavra de Deus, tentar se firmar. A tendência do ser humano é sempre ir para o lado errado. Preste atenção. Observe bem, você não vai ver o ser humano sendo tendencioso para as coisas boas, mas sempre a tendência é para o lado errado. Por isso nós temos que prestar atenção, pedir o auxílio de Deus, buscar-lhe dia após dia para que Ele nos auxilie. O que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, isso faço. O que é? É a tendência do ser humano sendo puxado para o mal. Mas nós precisamos
buscar a Deus para que vençamos essas questões dos seres humanos. Nós somos humanos, mas precisamos da graça de Deus para trilhar da melhor forma possível. E graças ao bom Deus, Ele enviou o Espírito Santo infalível para nos auxiliar. Spurgeon disse: Ele sabe de tudo e não pode nos desencaminhar. O habitar no nosso coração, Ele é um guia certeiro. Ele é o melhor guia que podemos encontrar. Até mesmo quando falta-nos recursos intelectuais, Ele nos ensina. Se você tem acompanhado as minhas orações, os meus momentos de reflexões, talvez você tenha ouvido que eu disse sobre quando eu comecei o curso básico de teologia. Logo no início, antes de começar a matéria, tinha algo falando sobre como estudar, entre outras coisas. E sempre me chamava a atenção que o autor dizia para buscarmos o auxílio do Espírito Santo para que ele abrisse a nossa mente, para que ele falasse conosco através daquela matéria que seria abordada no decorrente guia didático. E ressaltava que a Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o próprio autor se faz presente ao nosso lado. Olha que maravilha! O Espírito Santo, o autor das Divinas Escrituras, é o grande professor. Ele é o grande ensinador que está ao nosso lado, que está nos acompanhando de perto. E nós vemos uma frase interessantíssima: não há como dividir e nem atualizar a Bíblia. Ela apresenta apenas uma única verdade sobre Jesus. Este semestre eu tenho estudado sobre a teologia contemporânea e é exatamente sobre isso que nós estamos abordando. A secularização do Evangelho, a secularização da Bíblia, as tentativas de atualização. Mas, igual Billy Graham dizia, uma frase sua que eu nunca vou esquecer. Ele sempre dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá sair na segunda-feira. Olha a tamanha relevância da Bíblia. Imagine algo que Deus me faz lembrar neste momento. Imagine Daniel, quando Deus o revela o sonho da estátua de ouro de Nabucodonosor. Quantos tempo depois o Império Grego apareceu? Quanto tempo o Império Romano foi aparecer? Muito tempo depois de Daniel. Mas perceba, ele já sabia o que iria acontecer, porque a Bíblia é atual. Nós sabemos o que vai acontecer com a raça humana daqui a pouco tempo, porque Deus tem nos alertado há muito tempo sobre isso. Mas aqui nós vemos o que significa: Ele o guiará em toda a verdade. Ele sugere a verdade em nossa mente, fazendo com que sejamos iluminados pelo conhecimento dos céus. O autor do livro O Plano Divino através dos Séculos, ele usa a seguinte frase para falar do Espírito Santo, para falar da voz de Deus. Ele diz que a nossa consciência é a voz de Deus falando no profundo da nossa alma. Olha que coisa interessante. A voz de Deus, ela está no mais íntimo, no mais profundo das nossas vidas. Aqui nós vemos então que ele sugere a verdade em nossa mente, fazendo com que sejamos iluminados pelo conhecimento dos céus. Outras vezes nos conduz por uma direção iluminadora na leitura da palavra de Deus. Quando você está lendo a Bíblia, ele está abençoando, ele está abrindo seu entendimento para que entenda o que ele quer lhe mostrar. Estamos num determinado texto e ele nos leva para outro, para que toda a verdade de Deus esteja em nós. E surge a questão: como saber se estou sendo iluminado pela influência do Espírito Santo e aprimorando-me em toda a verdade?
quando a nossa mente está firmada na verdade de Deus e não titubeando entre dois ou vários pensamentos errados, é nesse momento em que nós estamos sobre a influência do Espírito Santo. Não há como dividir e nem atualizar a Bíblia. Ela apresenta apenas uma única verdade sobre Jesus, ensinada pelo Espírito, como já dito, tanto aos intelectuais quanto aos incultos. A Bíblia, ela não pode ser alterada. Ela não pode sofrer alteração alguma. Tentaram, mas quando nós lemos no Apocalipse, fala que ai daquele que tirar um tio ou um jota, que fizer qualquer alteração nela, tirando do plano de Deus. Então, nós podemos perceber como o Espírito Santo trabalha. Mais uma frase aqui para concluirmos. O Espírito instrui no conhecimento de toda a verdade apresentada na Escritura. Falando do Espírito Santo, esse grande professor, Deus me faz lembrar aqui acerca de questões interessantíssimas, importantíssimas para nós analisarmos. Imagine como é a grandiosidade do Espírito Santo em ter influenciado mais de 40 escritores em tempos e épocas diferentes, em funções diferentes, para escreverem o cânon sagrado. Desde Moisés, quando ele começa, lá por volta de 1600, 1500 a.C., até João, escrevendo o Apocalipse, entre os anos 90 a 100 depois de Cristo. Olha que interessante, o mesmo Espírito que esteve os instruindo, falando com eles no início, é o mesmo que falou no Novo Testamento, é o mesmo que está aqui hoje, que fala conosco, que nos abre o nosso entendimento, que nos dá o discernimento da sua palavra. E hoje eu quero chamar-vos a atenção para estar com os ouvidos atentos, o coração aberto, para buscar discernimento do Espírito Santo. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que o Senhor tem nos concedido dia após dia, porque sua bondade é grande e dura para sempre. Senhor, nos instrua, nos auxilie, a dia após dia buscarmos conhecer o Espírito Santo, este exímio professor que tem nos guiado, nos instruído cada vez mais, que tem nos dado grandes conhecimentos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço, abençoe a cada pessoa, abençoe o seu dia. Em nome de Jesus, amém. Que você seja abençoado pela palavra de Deus, que Deus seja convosco, te guardando e te protegendo dia após dia. Amém.